Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As autoridades moçambicanas atualizaram para 518 o número de mortos provocados pelo ciclone Idai. O número de mortos provocados em Moçambique pelo ciclone Idai e pelas ceias subiu para 598. O processo de desativação dos centros de acomodação na cidade de Simoio, que iniciou na semana passada, já terminou. Após a chuva abrandar, as pessoas aproveitam para reconstruir as suas habitações. Antes de regressar às zonas de origem, os populares receberam plásticos e tendas. O número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique subiu para cerca de 970 mil. Os grupos de pessoas afetadas incluem todas aquelas que perderam as casas, precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência. O governo moçambicano iniciou a desativação de alguns centros de acomodação nas regiões menos afetadas pela passagem do ciclone Idai. De acordo com o ponto de situação divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de Catástrofes de Moçambique, registraram-se ainda 1.641 feridos, enquanto mais de 146 mil pessoas estão agora instaladas em centros de acolhimento. O número de feridos representa um aumento de 118 relativamente ao último balanço, enquanto as pessoas que procuraram abrigo nos centros de acolhimento subiram para cerca de 147. Já as pessoas afetadas pelo ciclone Idai ronda os 844 mil, enquanto o número de famílias beneficiárias de assistência humanitária é agora de aproximadamente 30 mil. O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas. Estas pessoas precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência. As autoridades atualizaram também o número de casas totalmente destruídas, que ascende agora a 60 mil. Cerca de 16 mil foram parcialmente destruídas. A maioria são habitações de construção precária. O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Malawi e o Zimbábue em 14 de março. Segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o ciclone Idai provocou ainda danos em inúmeras salas de aula. Cerca de 151 mil alunos foram prejudicados. Em Portugal, o segundo Turão e as terras da costa são os maiores e mais conhecidos, mas em Almada, no distrito de Setúbal, existem 62 bairros degradados. 43 nasceram nos últimos 25 anos. O segundo Torrão e as terras da costa são os maiores e mais conhecidos, mas em Almada, no distrito de Setúbal, existem 62 bairros degradados, onde vivem cerca de 2.200 pessoas. Quando foi lançado o Programa Especial de Realojamento, em 1994, foram erradicados 32 núcleos precários. No entanto, 19 persistiram e nos últimos 25 anos outros 43 foram nascendo. O segundo Torrão, na Trafaria, é um dos bairros mais antigos e o que tem o maior número de habitações precárias, por volta de 400, e cerca de 2.000 moradores. As principais dificuldades eram o acesso à água e luz em todas as casas. No entanto, esta situação já foi resolvida devido aos esforços conjuntos entre o município, a Associação de Moradores e a Santa Casa da Misericórdia. Temos trabalhado também com a Câmara a questão do processo de eletricidade no bairro. Passamos a implementar aqui sessões de sensibilização porta a porta, entregando mesmo flyers, mesmo a documentação com que as pessoas possam perceber como é que devem utilizar a luz e a eletricidade de uma forma mais correta, no sentido de também não terem tantos gastos e no sentido, na altura do inverno, que é precisamente o período mais complicado para estas pessoas, não ficarem sem luz.
Já o bairro Terras da Costa, também conhecido como Lelo Martins, é um dos mais recentes e, apesar de mais pequeno, com cerca de 50 habitações e 140 moradores, tem outro tipo de problemas. Efetivamente mais precários de uma forma geral, e as pessoas não têm água nas suas próprias casas, têm um ponto de água que efetivamente também foi um serviço que há cerca de 2 anos e meio que o SEMAS conseguiu levar para mais perto das casas, mas efetivamente não tem água em casa, mas tem luz. O que acontece no Lelo Martins é que tem uma conta comum. Na visão da Câmara de Almada, a pressão imobiliária de Lisboa é a principal causa para o aumento de bairros degradados no concelho. Quanto mais difícil for encontrar, seja o que for em Lisboa, mais facilmente as pessoas, por uma situação de desemprego, disto ou daquilo, se veem pressionadas a ir encontrar um sítio onde ainda é possível chegar ali e acrescentar mais uma ou acrescentar mais outra, ou ir para a casa de familiares que já moram nos bairros degradados, não é? Os profissionais do setor imobiliário confirmam que a proximidade com Lisboa tem motivado o aumento dos preços da habitação no concelho. Subiu tudo muito, os preços estão bastante elevados. Na minha opinião, as pessoas foram um bocadinho empurradas da zona de Lisboa para a margem sul. Deve-se à proximidade de Lisboa, uma vez que há uma pressão muito grande dos preços em Lisboa, que faz com que depois as pessoas também fujam um bocado para a periferia, mas Almada continua a ser uma cidade dormitória. Já em relação à influência da especulação imobiliária no aumento de bairros degradados, os profissionais dividem-se. Não creio, não me parece que uma coisa esteja diretamente relacionada com outra. Os bairros sociais nascem, na minha opinião, enquanto cidadão, por uma questão de pobreza e, portanto, por falta de desenvolvimento, e é aí que tem que se combater essas questões. O mercado imobiliário, quem está num bairro social e hoje não pode pagar uma renda de 600 euros, há 3 anos continuava a não poder pagar uma renda de 400. Os ordenados não aumentam tanto como o preço das casas, tanto de arrendamento como para venda, estão a aumentar. Portanto, estamos a falar de há 5 anos para cá, aumentou cerca de 33%. Valor superior. Os ordenados não aumentaram tanto. Portanto, como é que as pessoas... Um T1, por exemplo, para arrendar são cerca de 400 euros e as pessoas recebem o ordenado mínimo. Como é que conseguem fazer face ao pagamento das rendas e tudo o resto que uma família precisa? A Câmara Municipal de Almada está empenhada em encontrar uma solução para resolver estas carências habitacionais, mas não está em vista a construção de bairros sociais. A solução pode passar por realojamentos dispersos ou subsídios de arrendamento. Brasileiros em todo o país protestaram contra o aniversário do golpe militar do país em 1964. Este protesto veio contra as medidas do presidente Jair Bolsonaro para celebrar a data. O elogio de Bolsonaro ao golpe provocou um debate público. Bolsonaro destacou o governo militar, que, recorde-se, executou centenas de pessoas e torturou milhares de pessoas. A sua intervenção paralisou o Congresso e deixou a maioria dos brasileiros com memórias sombrias do período. Os brasileiros que protestavam contra a data lembraram as vítimas da ditadura de 2 décadas do país. E ele estabeleceu um dia para se comemorar. Não é um dia para comemorar, é um dia para lembrar das atrocidades que foram cometidas pelo Estado brasileiro, com inúmero de mortes e desaparecidos. Nós estamos vivendo um momento que é um momento de retrocesso, onde um presidente elogia a tortura, faz da tortura uma bandeira. Bolsonaro há muito tempo que vem elogiar o governo militar de 1964 até 1985. Referiu que o seu maior erro foi não matar um número suficiente de esquerdistas. No início da sua carreira política, ela disse no plenário do Congresso que era a favor de uma ditadura. Segundo ele, o Brasil nunca resolveria os graves problemas nacionais com essa democracia irresponsável. Enquanto a maioria dos brasileiros dá um pouco relevo à ditadura, outros lembram que foi um momento de ordem à relativa segurança, comparado com o aumento do crime violento nas últimas décadas. O Brasil, em 2017, teve 64 mil assassinatos. O Brasil, que também enfrentou regimes militares apoiados pelos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, nunca assassinou e torturou ninguém.
Em 2014, um relatório da Comissão da Verdade apresentou provas de que o regime militar brasileiro fez desaparecer 434 dissidentes políticos e mais de 50.000 torturados. Uma lei de amnistia de 1979 continua em vigor, o que significa que nem os militares nem os guerrilheiros esquerdistas da época foram responsabilizados. O vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa quer que o sistema de bicicletas esteja em todas as freguesias em 2020. Miguel Gaspar ambiciona que no futuro cada quarteirão tenha estacionamento de bicicletas, trotinetas e motas. Miguel Gaspar espera que o sistema de bicicletas esteja totalmente criado em 2020, ano em que Lisboa será capital verde europeia. E este sistema será responsável por mais de 6.500 viagens por dia. O sistema de mobilidade inclui não apenas as bicicletas, como também trotinetas que fazem cerca de 10.000 viagens todos os dias. A Câmara entende que é necessário continuar a fiscalizar e criar regras de convivência para todos. Além disso, é urgente aumentar infraestrutura para estacionamento para estes veículos. Neste momento, o que tem sido, o EML está a ultimar o caderno de encargos para lançar o concurso para explorar as 3.000 bicicletas do sistema, ou seja, no fundo juntar a primeira fase com a segunda fase, partimos diretamente para a concretização de todo o sistema. Todo o sistema está abrangido por um único contrato para as 3.000 bicicletas. Hoje temos cerca de 500, 600, 700. Já devíamos ter 1.400. Não temos, porque de facto tivemos um problema com o fornecedor. E neste momento a nossa ambição é lançar um procedimento já para as 3.000, o que vai garantir que em todas as freguesias da cidade de Lisboa exista o sistema Giro. Nesse sentido, a EML tomará as opções que tiver que tomar relativamente ao contrato com a órbita, mas neste momento o que é importante para as pessoas é saber que estamos a lançar um concurso para a exploração das 3.000 bicicletas dentro das próximas semanas. Espero que saia em abril também. É um concurso da EML. Quando é que espera que toda a cidade de Lisboa, todas as freguesias tenham efetivamente estas bicicletas? A nossa ambição é capital verde, portanto 2020. Em 2020 isso seja uma realidade. E já agora, daquilo que nós sabemos, o sistema tem um enorme impacto na adoção da bicicleta por parte dos lisboetas, não só como utilizadores, nas mais de 6.500 viagens que já fazem por dia, mas também naquilo que é a percepção da pessoa da cidade ciclável e depois de usar a sua própria bicicleta. Apesar de tudo, aquilo que é a nossa prioridade enquanto Câmara Municipal de Lisboa são três coisas. Que haja mais opções de mobilidade para as pessoas, portanto os modos partilhados são importantes. Para nós é importante que existam trotinetas, é importante que existam bicicletas partilhadas, é importante que existam carros partilhados, motas partilhadas. Mas também é muito importante salvaguardar a segurança do espaço público e a qualidade do espaço público. As pessoas devem se sentir seguras nos passeios. E estamos a trabalhar numa solução em que todas as frentes de quarteirão da cidade de Lisboa tenham um sítio para estacionar trotinetas, bicicletas e motas. Essa é a nossa meta, a nossa ambição. Os serviços da moderação municipal estão a trabalhar nisso e a EML também. Com esse espaço criado, temos muito mais legitimidade também de impor comportamentos a estes operadores. E, portanto, o que nós vamos impor é dizer, meus caros, nestes sítios só cabem X trotinetas. E a partir do momento que nós digamos isto, e é obrigatório estacionar a trotinete nestes sítios. Portanto, com esses sítios criados, com a capacidade instalada, com a tecnologia desenvolvida do lado dos operadores, que hoje também não existe. Portanto, nós também temos de dar algumas semanas, poucos meses, aos operadores para desenvolver essa tecnologia. Com este conjunto de situações criadas, então, eu acho que passamos a ter condições para dizer trotinetas de cidade de Lisboa, sim, desde que paradas nas infraestruturas que estão dimensionadas para o efeito e, caso a caso, na quantidade que não é demais. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, visitou o Muro Ocidental de Jerusalém. Antes disso, efetuou uma visita à Igreja do Santo Sepulcro. O antigo Muro das Lamentações está localizado na parte oriental da cidade que Israel capturou na Guerra do Oriente Médio de 1967. Israel considera que Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos reclamam a Jerusalém Oriental como sua capital de um futuro Estado. Recorde-se que Israel conquistou este território na Guerra de 1967.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quebrou o consenso global em 2017 ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Em consequência disso, transferiu a Embaixada dos Estados Unidos da América em maio de 2018. O Brasil abriu no dia 31 de março uma nova missão comercial com Israel na cidade de Jerusalém. O Brasil abriu uma nova missão comercial em Israel, na cidade de Jerusalém, com a transferência da sua embaixada para esta cidade. O anúncio foi feito durante uma visita do presidente brasileiro Jair Bolsonaro a Israel. Jair Bolsonaro, admirador de Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel no final de 2017. Este facto poderá servir de impulso para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Agora há pouco tomamos a decisão final, ouvindo, inclusive, o nosso general Augusto Heleno, ministro de Estado, em criar aqui, abrir em Jerusalém, We recently then heard his words to here open escritório de negócios Jerusalem, the business office, voltado para a ciência, tecnologia e inovação. Recorde-se que este pretende vencer um quinto mandato na eleição a realizar na próxima semana. Altos funcionários brasileiros afastaram-se desta ideia por medo de prejudicarem os laços comerciais com os países árabes. Bolsonaro não quis fazer nenhum comentário público sobre os planos da embaixada. O ministro da Defesa, João Cravinho, vai propor na Conferência Ministerial da ONU a formação de militares da comunidade dos países de língua portuguesa para missões de paz. O governante espera que a CPLP possa vir a ser uma instituição promotora, exportadora de paz e estabilidade para outras partes do mundo. João Cravinho considerou que a CPLP tem uma diversidade e uma riqueza grande de experiência em matéria de operações de paz. Os 9 países de CPLP são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Mas vamos também avançar com uma proposta nova, que é que eu tenho partilhado, que eu partilhei com os ministros da Defesa da CPLP, para trabalharmos juntos no âmbito da CPLP, para a formação de militares para missões de paz e, quem sabe, também para a criação de oportunidades de trabalho conjunto de militares de diferentes países da CPLP juntos em operações de paz. Nós temos uma diversidade grande e uma riqueza grande de experiências em matéria de operações de paz. Temos 3 países, 4, Moçambique, Angola, Timor-Leste e Guiné-Bissau, que já tiveram experiências de operações das Nações Unidas nos seus próprios territórios. Temos vários países, Portugal, Brasil, mas também Timor-Leste, que já participaram em missões de paz fora do seu território. Portanto, temos muita experiência que nos serve como base para pensarmos o que podemos fazer em conjunto. E a minha expectativa é que a CPLP possa vir a ser uma instituição que também seja uma instituição promotora, exportadora de paz e estabilidade para outras partes do mundo. O primeiro-ministro de Portugal viajou entre a Ericeira e Setúbal utilizando os transportes públicos. Esta viagem surge na sequência da entrada em vigor do passe único da área metropolitana de Lisboa. António Costa salientou que o país não pode parar por haver 3 eleições. No dia em que os novos tarifários para os passes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto entraram em vigor, o primeiro-ministro foi fazer a prova dos 9. Nós partimos da Ericeira, ali com o Sr. Presidente da Câmara de Mafra, às 7h30 da manhã, na Mafrense. Chegámos ao Campo Grande, apanhámos o metro até Entre Campos e aqui estamos no comboio da Fertagos, agora até Setúbal. Acompanhado pelo Ministro do Ambiente, António Costa percorreu mais de 90 km para provar que o país está no rumo certo no que toca à mobilidade. O chefe de governo recusa críticas de eleitoralismo porque o caminho é este e não se pode parar agora. Não faz sentido parar o país
porque vamos ter 3 eleições este ano, porque senão o país não fazia mais nada ao longo deste ano. Quanto aos novos passes, a medida não é do Governo, mas sim resultado do trabalho entre autarcas e o Executivo Socialista. Este é um trabalho notável feito pelos autarcas da área metropolitana, em parceria com o Governo, e que permitiu não só uma redução muito significativa do custo tarifário, mas sobretudo fazer uma coisa que há décadas se sonhava ser possível fazer. Para os que ainda assim não ficam convencidos e falam de campanha pré-eleitoral, António Costa lamenta a falta de atenção. Agora não pode dizer, agora quando perceberam finalmente que a medida é boa, dizer que afinal é eleitoralista. Não, a medida é uma medida boa e eles é que foram contra a medida. A partir de 1 de abril está disponível o passe navegante metropolitano por 40 € e que vai permitir viajar por toda a área metropolitana de Lisboa. Cada um dos 18 municípios desta área metropolitana criou também o passe navegante municipal por 30 €, mas que está confinado a um só município. Já as crianças até aos 13 anos podem viajar pela área metropolitana sem ter de pagar. O presidente da área metropolitana de Lisboa, Portugal, anunciou o lançamento de um concurso de 45 milhões de euros para a aquisição de novos elétricos. Fernando Medina salientou que em março foram vendidos mais 70 mil passes navegantes que há um ano. Numa cerimônia em Setúbal destinada a assinalar a entrada em vigor do passe único, Fernando Medina revelou que a Câmara Municipal vai lançar um concurso público de 45 milhões de euros. Este concurso visa adquirir 15 novos elétricos. Os novos elétricos irão fazer a ligação até a Cruz Quebrada, Santa Apolónia, Parque das Nações e Loures. O autarca de Lisboa destacou o número elevado de passes vendidos no último mês. Nesta mesma quarta-feira, a Câmara de Lisboa anunciará um concurso de 45 milhões de euros, inteiramente financiado com o orçamento do município, para os novos metros de superfície que vão fazer a ligação à Cruz Quebrada, que vão permitir depois a ligação ao Parque das Nações e, posteriormente, a ligação a Loures. Os passes, o global dos passes, integrados hoje na família navegante, municipal ou metropolitano, aumentou em 70 mil. Foram vendidos mais 70 mil títulos de transporte navegantes no mês de março de 2019 do que tinham sido no mês de março de 2018. O secretário-geral comunista de Portugal mostrou-se satisfeito com os novos passes a preços reduzidos. O secretário-geral aproveitou a ocasião para fazer uma viagem de comboio entre Portela de Sintra e Rossio, Lisboa. O político sublinhou que, neste caso, o pobre não deve desconfiar da esmola. Jerônimo de Souza frisou o papel e intervenção do PCP neste processo. Salientou ainda a necessidade de reforçar a oferta e a qualidade dos transportes públicos. O que eu vi foi, tanto o reconhecimento pelo papel, pela intervenção do PCP neste processo de redução do custo dos passos, uma preocupação natural que é, este foi o passo adiante, decisivo, determinante, mas que tem que ser complementado com o aumento da oferta, designadamente no plano ferroviário e no plano fluvial, mas uma satisfação imensa e até alguma incredibilidade, portanto, de muitas pessoas que não acreditavam. Anda-se aí com as questões do ambiente como uma questão climática, como uma questão central. Aqui está um exemplo da redução, da possibilidade de redução do carbono com o uso dos transportes públicos. Será uma medida que será tanto mais importante quando agora se concretizar essa ideia de mais comboios, de mais navios, de mais barcos, de melhores transportes. Uma medida desta envergadura precisava de investimento orçamental. E é por isso que o Governo, em princípio, apresentou uma proposta que rondava, portanto, os 80 milhões de euros. Por iniciativa do PCP, no quadro da discussão do orçamento, conseguimos, portanto, uma proposta de 104 milhões, onde, para além da comparticipação das autarquias, se consegue que esta medida não seja mais uma que fica apenas no papel, mas uma medida que está a ser concretizada, como se vê, aliás, nesta viagem, como nos transmitiram que hoje há filas imensas à procura do novo passe. A partir de hoje, o novo passe custa 40 euros mensais por utente.
Este novo passe vai permitir viajar em todos os operadores de transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. São também criados 18 passes navegante municipal, um para cada dos 18 concelhos que integram esta área. Neste caso, permite apenas viajar no concelho por 30 euros. A coordenadora nacional do Bloco da Esquerda de Portugal, Catarina Martins, defendeu que é preciso aumentar a oferta de transportes públicos para responder à procura. Os novos passes para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto entram em vigor esta semana. O Bloco de Esquerda esteve no Cais do Sodré a explicar como funcionam a partir de agora os tarifários. Catarina Martins recordou ainda que foi recentemente aprovado no Parlamento a possibilidade de articulação entre CIM e áreas metropolitanas. Esta aprovação vai permitir efetuar descontos não só na área metropolitana de Lisboa, como na CIM. Estamos a informar sobre o preço dos passes e, portanto, ser 30 euros na área 30 euros no Concelho de Lisboa, 40 na área metropolitana de Lisboa. Estamos a fazer isto no resto do país, portanto, com a informação adaptada a cada sítio. Também no Porto hoje estamos a distribuir e noutras CIMs que já aderiram ao programa. Também estamos aqui, naturalmente, para apelar às pessoas para usarem este direito que têm, é um passe mais barato, para usarem os transportes coletivos e fazer esta que tem sido a nossa exigência política e o nosso caminho de que haja mais investimento em transportes coletivos. Nós precisamos de mais barcos, de mais metros, de mais autocarros, de mais comboios a funcionar para responder a uma procura que nós esperamos que seja crescente, porque o transporte coletivo é aquele que faz melhor à carteira de cada família e um passe mais barato é mais salário e mais pensão ao fim do mês, é o melhor para a organização das cidades e é definitivamente o passo que nós precisamos para o ambiente e para combater as alterações climáticas. É preciso aumentar a oferta. A primeira coisa que foi feita nesta legislatura foi reverter as privatizações dos transportes coletivos de Lisboa e Porto, que foi muito importante. Houve investimento. Em Lisboa, no acordo que foi feito entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, expressamente mais autocarros para Carris que existem, tem sido reposto. É preciso fazer mais esforço. Temos apresentado no Parlamento várias propostas sobre o aumento do investimento, nomeadamente na ferrovia. Continuamos esse caminho. Há também comunidades intermunicipais no resto do país a terem um programa e, portanto, aumenta este esforço de redução tarifária no país todo. E recentemente foi aprovado no Parlamento, por proposta do Bloco de Esquerda, uma parte da medida que não está ainda em vigor e que nós esperamos que esteja em breve, que é a possibilidade de articulação entre comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas para que viagens que as pessoas fazem pendulares, ou seja, para ir e vir ao trabalho todos os dias, mas que não são dentro só de uma área metropolitana ou só de uma CIM, também poderem ter este desconto ou este passe mais barato. Timor-Leste vai cooperar com a Austrália e Malásia na área de defesa, nomeadamente na área da segurança marítima. O ministro da Defesa e o ministro Interior interino, Filomeno Paixão, disse na terça-feira, após a reunião com o presidente da República, que Timor-Leste cooperará no futuro com a Austrália e Malásia na área da segurança marítima. Filomeno Paixão salientou ainda que neste momento uma companhia da Marinha Australiana está a construir navios de patrulhamento às FFDTL, enquanto a Malásia está pronta para ajudar na área da segurança marítima, sobretudo na formação dos recursos humanos. Relatei ao Sr. Presidente sobre a minha ida à Austrália, o encontro com o Ministro Payne, Ministro da Defesa da Austrália, e também com o Ministro Sabo da Malásia, Ministro da Defesa da Malásia. Da parte australiana, eles encontro versou principalmente sobre a autoridade marítima, além das outras atividades em termos de cooperação que já temos com ele, nomeadamente a formação de recursos humanos, treinos em especialidades e outros que nesse momento decorrem tanto no centro de instrução como em outras componentes das FFDTL. Sobre a operação marítima, eu fui de visita aos estaleiros navais da Austal, a companhia australiana que nesse momento está construindo os barcos de patrulha e que doravante futuramente vão construir para a FFDTL. Ficou, portanto, para construir
as duas patrulhas andam em Filipel em 2021, ou fins de 20, e que terminarão nos fins de 2023. A companhia tem uma companhia de envergadura e é de boa qualidade e prometem, portanto, oferecer-nos um produto de muita boa qualidade. Por outro lado, detectou-se que havia um espaço, um vácuo, um gap entre agora e 2023 e que a Austrália está pronta para discutir como é que vamos tanto cooperar com eles para dar segurança à Costa Sul. Nestes termos, vamos construir uma equipa técnica para depois sentarem com os australianos e discutir as modalidades tanto de cooperação nessa área. E com a Malásia também tivemos encontro. Como sabem que foi a Malásia que nos ofereceu as 32 viaturas caminhonetes HiCom em 2003 e eles estão, portanto, comprometidos, eles querem continuar a sua cooperação conosco. Foi assim que pediram para nós incrementarmos a cooperação com a Malásia e formando, portanto, uma equipa técnica para discutir com eles. Eles estão prontos, portanto, para nos dar apoio na autoridade marítima, nos recursos humanos, que sabem que nesse momento os nossos oficiais estão tirando curso de Estado-Maior na Malásia. O ministro recordou que até o momento Timor-Leste possui várias cooperações com Estados amigos na área da defesa e segurança. O primeiro-ministro português defendeu que a criação de mercados de trabalho inclusivos e integradores dos migrantes é um dos maiores desafios à escala global. António Costa avisou que não será o encerramento das fronteiras a promover o progresso. António Costa discursava na abertura da 4ª Conferência de Ministros do Emprego e Trabalho da União para o Mediterrâneo. Este evento decorreu em Cascais, Portugal. Segundo o primeiro-ministro, o emprego é um dos grandes desafios das sociedades atuais. Justifica o fato de a humanidade não conhecer tema tão transversal, tão central na vida das pessoas. Que foi estabelecendo em diferentes paragens do mundo, e ainda com a experiência própria das nossas gerações, quer nas décadas 60 do século passado, quer mais recentemente, durante a crise económica que atravessamos, de sermos a pátria de muitos migrantes que no estrangeiro procuraram as oportunidades de emprego que não encontravam no nosso país. Facto é que sem recuperação económica, sem crescimento, sem economias mais competitivas, dificilmente teremos mercados de trabalho que não sejam um fator de tensão e de conflito. Para termos um mercado de trabalho inclusivo e sustentável, precisamos de continuar a criar emprego. E para criar emprego, precisamos dinamizar o comércio e o investimento na região do Euro-Mediterrâneo e de continuar a qualificar as nossas populações. Qualificar as pessoas, qualificar as instituições é um desafio comum que temos de vencer. Sem progresso educativo, sem estratégias de aprendizagem ao longo da vida, sem a qualificação das jovens gerações e a requalificação das mais velhas, o futuro será certamente mais difícil para todos. E o que temos constatado é que, se é verdade que não há criação de emprego sem crescimento económico, temos também verificado que a criação de emprego é um dos mais potentes motores do crescimento económico e da inclusão. O fundador da empresa Insul Engenharia apresentou na segunda-feira o desenvolvimento da obra do Centro Financial Business Dili ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Depois de se ter reunido com o presidente da República, Antônio Marques Couto, disse que a construção do edifício decorre já há alguns anos, cujo término está previsto para o final de 2020. O fundador salientou ainda que este edifício segue as normas europeias e americanas. Sobre o edifício que estamos a construir em Colmera, edifício esse que traz uma história já de algum tempo e que tem vindo a ser trabalhado ao longo dos últimos anos e que hoje
começa a estar visível por todos e os timorenses têm sido de uma simpatia e de um acompanhamento excepcional no Facebook. Portanto, este edifício está na 5ª placa. Nós queremos agora, todos os meses, fazer uma nova placa para que ele chegue ao seu término em termos de altura daqui a 6 meses e esteja pronto daqui a 1 ano e meio. É um edifício de classe A, que queremos respeitar todas as normas europeias e americanas, porque esta cidade é a cidade mais linda do mundo e merece também edifícios de grande qualidade. Esta foi uma promessa minha aos líderes timorenses já há muitos anos, que o construíssemos em Timor, construíamos com solidez, com qualidade e que seriam, se Deus o permitir, obras para ficarem 100, 200 anos. Portanto, enche-nos de orgulho ter sido recebido pelo Sr. Presidente, poder mostrar esta obra e que prometo que estará concluída no prazo que disse, finais de 2020. Salientou ainda que Dili é uma cidade linda e merece ter edifícios de qualidade. Antônio Marques Couto recordou que a sua empresa já efetuou muitas obras em Timor-Leste e acrescentou que o seu foco é renovar a cidade de Dili com edifícios modernos e seguros. Na Guiné-Bissau, o líder da oposição, Brahima Camara, anunciou que entregou no Ministério Público alegadas provas de atos de corrupção praticados pelo atual primeiro-ministro Aristides Gomes. Brahima Camara disse ter sido chamado ao Ministério Público no âmbito das investigações às denúncias que fez durante a campanha eleitoral. Segundo o Ministério Público, o governo estaria a praticar atos de corrupção ao mais alto nível. Segundo fonte do gabinete do primeiro-ministro, Aristides Gomes ainda não foi chamado ao Ministério Público. Assim que acontecer, estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação à ação do governo. O líder do partido Damadem, G15, afirmou que o atual governo ficará na história negativa da Guiné-Bissau pelos atos de corrupção. Durante a campanha eleitoral, Brahima Camara acusou o primeiro-ministro de ter causado prejuízos ao Estado guineense por envolvimento num processo fraudulento. O dirigente político disse colaborar com a justiça. Acredita que o país deve ser governado pelos seus filhos que tenham as mãos limpas de corrupção. Os concelhos de Belmonte e do Sabugal, no interior centro de Portugal, estão a apostar na dinamização do turismo judaico para captar visitantes. Os dois municípios querem encarar também o setor como uma nova esperança para o desenvolvimento do território. Situados no interior do país, os concelhos de Belmonte e Sabugal estão a apostar na dinamização do turismo judaico. O objetivo, captar visitantes através da longa cultura judaica. Belmonte possui uma das mais antigas comunidades judaicas do mundo. Prova disso é o museu inaugurado em 2005 e que foi restaurado em 2017. As portas reabriram em agosto desse ano e desde então tornou-se um dos marcos da vila. É realmente dos mais visitados, também muito a par também com o Museu dos Descobrimentos, por causa de Pedro Álvares Cabral e também da descoberta do Brasil, mas tem um peso enorme aqui em relação aos visitantes de Belmonte. E é em Belmonte que também está o primeiro hotel kosher em Portugal. O espaço, que respeita as tradições de alojamento e alimentação judaicas, nasceu de uma necessidade. Surgiu precisamente pela necessidade de dar resposta aos inúmeros pedidos que existiam, atendendo à localização em que está inserido, que é Belmonte, onde está a principal comunidade judaica de Portugal e a Trifmazé da Península Ibérica. O nosso mercado essencial é mercado internacional. Nós, 50% dos nossos hóspedes são mercado internacional. O hotel e o museu levaram os comerciantes a querer ampliar a rede de judiarias em Portugal. Cada vez há mais população, Belmonte tem muito mais população a quadriplicar, Belmonte está a evoluir. Vem muita gente a visitar a
comunidade, a sinagoga, vêm visitar o museu. No concelho vizinho do Sabugal, no distrito da Guarda, foi criada a Casa da Memória Judaica da Raia Sabugalense. Mais uma vez, o objetivo é captar visitantes celebrando a cultura judaica. Estamos aqui perto de Belmonte, como sabemos que é o centro mais importante do judaísmo a nível nacional, e as pessoas, pela proximidade e pela rede de judiarias, digamos que torna-se quase obrigatório darem um saltinho até ao Sabugal e a esta nova casa. Separadas por mais de 40 quilómetros, Belmonte e o Sabugal celebram a cultura judaica há muito presente em Portugal. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!